Em nosso estudo de hoje é a lição 68 do Livro da Esperança, Ideia Espírita. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, nas privações terrenas, encontrareis fervor e fé. Ide, esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Capítulo 20, texto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós, em doutrina espírita, desaprovamos qualquer inclinação ao exclusivismo e à intransigência. Nenhuma religião existe órfã da providência divina. Nenhuma parcela da verdade reponta na terra endereçada ao desapreço. Por outro lado, não ignoramos que a transmissão dos nossos princípios começa na reforma individual. Chamamos, porém, a colaborar na seara da nova revelação, chamados, porém, é necessário consagrar o melhor de nós mesmos à ideia espírita de modo a prestigiá-la e desenvolvê-la. Nada fácil adquirir escritórios e rotativas da grande imprensa, mas todos, sem exceção, dispomos de meios, ainda que modestos, a fim de apoiar essa ou aquela forma doutrinária que a divulgue. Muito difícil senhorear integralmente as atividades de emissora moderna, contudo ninguém aparece tão desvalido que não possa ofertar pequeno esforço para que ela seja mantida em minutos breves pela onda radiofônica ou pelos canais de televisão. Nem sempre manejaremos a tribuna coroada pela retórica perfeitamente unida à gramática, no entanto a humildade é acessível a todos a fim de que a frase sincera consiga expô-la com franqueza e carinho, edificando a quem ouve. Muito raramente lograremos organizar editoras para o lançamento de obras em massa, todavia nenhum de nós está impedido de oferecer um livro que a contenha para consolo e esclarecimento a quem lê. Em toda parte surge o impositivo da ideia espírita, na interpretação religiosa para que a fé não se converta em fanatismo, nos estudos filosóficos para que a exposição verbal não seja um discurso infrutífero, nas realizações científicas para que a experimentação não se faça loucura, nas empresas da arte para que o sentimento não se desprimore no vício. O mundo tem sede de raciocínio em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, da morte física, dos valores mediúnicos, da desobsessão, das incógnitas da mente, dos enigmas da dor e, sobretudo, ao redor das leis divinas a funcionarem, exatas na consciência de cada um. Para que obtenhamos solução a semelhantes problemas, urge saibamos trabalhar pela difusão da ideia espírita na construção da era nova, irradiando com todos os recursos lícitos ao nosso alcance com base no veículo do exemplo. Que texto maravilhoso! Vamos começar. Ideia espírita. Então ele vem falando assim, ó, o Pai me enviou, Jesus falando, o Pai me enviou e agora eu envio a vós. Trabalhadores da primeira hora, trabalhadores da última hora, cada um no seu tempo, está enviando a gente. Depois um texto maravilhoso, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, ó, a gente vai começar a levar essa mensagem do Evangelho para grandes que a desprezarão, os grandes da terra, os poderosos da terra, aos eruditos que vão exigir provas, e depois ele fala aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente nesses que são os mártires do trabalho, você vai encontrar mais fervor e mais fé. Né? Então ele vem chamando e exortando todos nós ao trabalho de alguma maneira. Mas ele começa a desenvolver o texto com alguns valores que são imprescindíveis da gente analisar e guardar, gravar no nosso coração. Em primeiro lugar, ele diz que nós não temos o exclusivismo, como algumas religiões pretendem ter, e nem a intransigência. Ele fala assim, ó, nenhuma religião existe órfã da providência divina. Ponto. Vamos guardar isso no coração? Não existe religião que está órfã de Deus. Deus está em todas elas e procurando se comunicar e entender mais ou menos como é que aqueles homens estão interpretando, né, e procurando trazer sua mensagem ali mesmo de qualquer maneira. Quando você vai fazer um estudo teológico de religião, tem algumas figuras que foram marcantes quando eu fiz esse estudo. Uma, por exemplo,
Falou, o que é a religião aqui na Terra? É como se você levasse 5 cegos na direção de um elefante e deixasse que eles apalpassem ali o elefante. Quando for perguntar para um, falou, o que você achou? Eu peguei um grande abanador, porque pegou a orelha. Outro, não, eu peguei uma mangueira, porque ele pegou a tromba. Não, eu peguei foi um grande barril, porque ele agarrou o elefante por trás. Aí eu peguei, foi um tronco de apego. Cada um estava correto naquilo que estava descrevendo, porém limitado ao círculo em que eles observaram. É assim a religião aqui na Terra. Então, pessoal, eu vou chamar Deus desse ou daquele nome, ou então pode ser Alá, pode ser Jeová, pode ser Brahma, como ela nos induz, ou pode nem ter nome. Porque, por exemplo, os budistas, eles falam só o estado de nirvana, eles não falam o nome de uma divindade. Mas não existe religião órfã de providência divina. Aí ele fala assim, nenhuma parcela da verdade repunta na Terra endereçada ao desapreço. Então, são parcelas, olha que análise maravilhosa do Emmanuel. São parcelas que a gente tem. Depois vem a frase principal para a gente guardar também no nosso coração. Por outro lado, não ignoramos que a transmissão dos princípios vai começar na reforma individual. Porque não adianta, você abraçar uma doutrina como a doutrina espírita, por exemplo, e ficar o tempo todo falando dela sem ter mudança no seu comportamento. Sem você se adequar àqueles princípios. Mesmo que a gente saiba que os nossos defeitos ainda não permitem que a gente se adeque 100%. Mas eu olho para trás e falo, eu sou um homem diferente do que eu era lá atrás. Eu sou. E a cada dia que tem, os princípios vão batendo, a consciência vai acusando, já consigo trabalhar essa área, vamos trabalhar isso aqui agora? Vamos passar por isso aqui agora? E são vitórias que a gente vai tendo consecutivas. Não adianta que ninguém vai dar salto maior do que a própria perna também, que a natureza não dá salto. A natureza vai devagarzinho, né? Mas a gente, agora com a vontade, vai acelerando esse processo. Depois o Emmanuel, ele vem falar uma coisa que está restrita ao tempo em que ele escreveu o livro, porque ele diz que não é fácil você ter escritórios, você ter emissora, você ter tribuna. Hoje é fácil, Emmanuel. Hoje eu estou aqui com um aparelho celular na minha frente, uma câmera virada para o meu rosto, escolhi esse cantinho aqui, que acaba sendo meu cantinho de estudo, de oração, e faço esse vídeo. Hoje é muito fácil, realmente, na época que o Emmanuel escreveu isso aqui, era muito difícil. Os músicos, por exemplo, eles tinham que ter recurso financeiro e patrocínio para poder gravar aquele antigo vinil, o bolachão, ou LP, que era o long play, o pessoal chamava na época, né? LP. Hoje não, hoje a pessoa aperta um botão aqui de REC aqui do celular e grava e coloca na rede social. Hoje as coisas são fáceis. Estamos vivendo uma época maravilhosa e uma evolução impressionante que tivemos em 40 anos. Então, divulgar a doutrina espírita como eu estou fazendo aqui é o mais fácil. A gente vai divulgar de verdade com a nossa reforma individual, no relacionamento diário, no contato uns com os outros, procurando de todas as maneiras, a gente está mostrando que esses princípios estão ou já encontrando um lugar especial no coração, ou estão incomodando. Porque às vezes eu fico incomodando, às vezes eu continuo sendo a pessoa agressiva, mas aquela voz, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Ainda estou deixando um determinado vício me incomodar, mas aquela vozinha está falando, ninguém nasceu para ficar preso a nada. Enfim, a gente vai com o tempo, fazendo o estudo diário, fazendo o exercício diário, modificando. Mas ele bota aqui, em toda parte surge o impositivo da ideia espírita. E ela vai aparecer em forma de religião, em forma de filosofia, em forma de ciência, porque o espiritismo, desde que surgiu, ele vem surgindo de 3 maneiras, como ciência, em primeiro lugar, os fenômenos, depois como filosofia, que foi o principal e que é o ponto principal da doutrina, que mexe com o nosso bom senso, com a nossa razão, e por fim religião por necessidade ainda da nossa humanidade. Ainda tem aquela necessidade de levantar uma bandeira para diferenciar, igual tem time de futebol, enfim. Mas ele encerra aqui o texto falando para a gente, o mundo todo tem sede de raciocínio. E raciocínio em cima de quê? Imortalidade da alma, intercâmbio com os espíritos, lei de causa e efeito, reencarnação, morte. Todo mundo tem sede, obsessão. Todo mundo tem sede de entender esses assuntos. E esses assuntos serão os objetos de estudo mais profundo daqui para frente, com o advento da doutrina espírita e com a evolução tecnológica nossa.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.